Sejam bem-vindos a este espaço de entrevista da Bola TV. Hoje o nosso convidado é José Luís Arnaud, 61 anos, advogado, foi ministro nos 15º e 16º dos governos constitucionais, sendo que no executivo liderado por José Manuel Durão Barroso assumiu, enquanto ministro da Presidência, a tutela do desporto, coincidindo com o Euro 2004. Depois dessa experiência e cingindo-nos à área do desporto, José Luís Arnaud, sob proposta da presidência britânica, liderou um estudo sobre a preservação do modelo europeu do desporto, que viria a revelar-se extremamente importante anos depois, e que esteve na base do lançamento do livro branco sobre o desporto de 2006. De então para cá, manteve relações privilegiadas com a UEFA e com a FIFA, muito graças à excelente relação criada com Gianni Infantino no Euro 2004, tendo servido de ponte entre vários interlocutores do futebol. José Luís Arnaud acompanhou Fernando Gomes enquanto Presidente da Assembleia Geral durante década e meia, tanto na Liga quanto na Federação Portuguesa de Futebol, o que o torna numa testemunha privilegiada do salto quântico dado desde então pelo futebol português que, diga-se, tinha melhorado na dimensão durante a presidência de Gilberto Madail. Hoje, José Luís Arnaud, que se despede na sexta-feira das funções federativas, é presidente do Conselho de Administração da ANA, Aeroportos de Portugal, responsável pela gestão de 10 aeroportos no nosso país. Dr. José Luís Arnaud, seja bem-vindo ao Universo Bola e a estas novas instalações aqui nas Torres de Lisboa, e deixe que lhe pergunte qual é a sensação de estar à beira do adeus a uma presença federativa que já devia fazer parte dos seus hábitos cotidianos. Antes, muito obrigado, José Manuel, e muito obrigado à Bola por este convite e por esta oportunidade, e felicitá-los por essas instalações fantásticas que aqui têm. É sempre um gosto voltar à Bola e ver esta grande instituição que hoje em dia está numa fase evolutiva e que a quem desejo os maiores sucessos, e tenho a certeza que é uma peça fundamental naquilo que é o mundo desportivo e a política, digamos, de informação desportiva, que sem a Bola o país ficaria muito mais pobre. Olha, é um adeus. Começamos em 2010, são 15 anos, acho que o tempo a vida é esta, as pessoas não nos devemos perpetuar nos lugares, devemos dar espaço a outros, e são 15 anos em que eu saio de consciência tranquila. Consciência tranquila por 3 razões. Primeiro, porque fiz parte de uma grande equipa. A minha relação com Fernando Gomes foi, durante estes 15 anos, de uma correção total, irrepreensível do ponto de vista institucional e pessoal, e isso é, de facto, algo que prezei muito e quero prezar, porque Fernando Gomes é alguém muito excepcional, é a quem todos muito devemos. Depois, e ter feito parte dessa equipe, orgulha-me bastante. Depois, porque foi um momento de grande transformação naquilo que foram as vitórias consecutivas que houve e a mudança que houve no desporto em Portugal, e falaremos mais em detalhe do que aconteceu e do que foi realizado, e ter sido testemunha viva da mudança, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista organizacional e institucional na Federação, é algo que me deixa bastante satisfeito. E terceiro, porque acho que eu consegui trazer, e esse é um ativo que eu acho que eu tive, ou pelo menos tentei trazer paz institucional à Federação. Ou seja, lembra-se o Zé Manel das Assembleias Gerais da Federação Portuguesa de Futebol, que era uma tourada, com todo o respeito, que prolongavam-se dias inteiros, que aquilo era momentos de grande e permanente discussão que se interrompiam de um dia para o outro, duravam dias, e era um foro de grande discussão e de grande confrontação. Eu, quando cheguei à Federação, encontrei-me nas minhas primeiras Assembleias Gerais com essa realidade, e percebi que entre os atores, quer associações profissionais, quer associações de clubes, quer os clubes, quer os diferentes atores, era necessário começar a estabelecer um diálogo diferente, um diálogo preparatório das Assembleias Gerais, de maior diálogo, maior proximidade,
perceber o que é que as diferentes realidades, porque o futebol, no mundo do futebol há realidades e objetivos muito diferentes, percebê-los, entender, dialogar, fazer pontes. Dediquei muito tempo a fazer as pontes necessárias e as Assembleias Gerais deixaram de ser notícia. De facto, no momento em que as Assembleias Gerais deixaram de ser notícia, eu acho que tinha cumprido uma missão, era um fórum de discussão franca, aberta, sempre frontal, com total, tudo se foi dito, tudo foi falado, mas deixou de ser uma arena de confronto institucional entre as diversas as vontades. Criamos mecanismos de trabalho, mecanismos de diálogo, de preparação, e foi importante até porque eu acho que consegui que nestes 14 anos, nestes 12 anos de exercício, praticamente 90% das decisões tomadas em Assembleia Geral foram por unanimidade, quer dizer, e isso deixa-me bastante satisfeito quando tínhamos um histórico nos últimos 30 anos de confronto, até litígios judiciais, etc, etc. E, portanto, isso apaziguou. Ou seja, são 3 razões que eu acho que já justificam, que já me deixam satisfeito desta experiência nestes 12 anos que levei na Federação. Enquanto Presidente da Assembleia Geral, as eleições a que presidiu foram sempre pacíficas, ou seja, o Dr. Fernando Gomes ganhou sempre sem grande oposição. Estas vão ser mais difíceis de controlar? Vamos ver. Eu utilizei a mesma metodologia que tinha utilizado, que utilizo já na minha vida, faz parte da minha maneira de ser. Eu não sou uma pessoa que gosto de fazer pontos, que gosto de perceber as preocupações que as pessoas têm e encontrar soluções para essas preocupações, para evitar coisas. Este é um processo que é democrático, é um processo transparente, é um processo seguramente mais difícil do que os anteriores, porque há uma contenda entre 2 candidatos, mas há uma coisa que é certa: nenhum dos candidatos pôs em causa a independência da Comissão Eleitoral que eu presido, ou da metodologia e da forma que eu conduzia o processo eleitoral. E isso é um sinal de grande paz institucional e de respeito pelas instituições e pelos valores da transparência, da democracia e da igualdade entre os candidatos. Foi esses os meus valores. E foi por aí que me pautei. É evidente, é mais combativo, com certeza. Há 2 candidatos, qualquer um deles qualificado e com experiência no mundo do futebol, e, portanto, está a seguir o seu caminho. Tive sempre o meu cuidado de fazer estas eleições e todo ele foi transparente. Todas as atas da Comissão Eleitoral estão foi criado um site especial dentro do site da Federação, onde está todas as decisões, todo o processo. Tive reuniões e dialoguei sempre com quer com o representante e mandatário da candidatura do Nuno Lobo e com o Rui Queiro como representante da candidatura do Dr. Pedro Proença e com os candidatos, muitas vezes com os candidatos, e fomos rebatendo todos os problemas e frições que podia haver, de maneira que os candidatos pudessem perder tempo com a sua campanha, com o que é essencial e não com o que é acessório, que é o processo eleitoral. E isso também me deixa satisfeito de este processo eleitoral ter corrido com esta lisura e com esta transparência, que eu acho que é bom para a instituição, porque já chega dos fediveres que há em torno do futebol e do mundo do futebol. Temos que credibilizar o futebol e essa é uma das minhas metas e acho que, no que puder, tenho cumprido. Viveu o Euro 2004 por dentro e por fora, eu diria. Que importância é que teve esse evento que ocorreu 6 anos depois da Expo 98, que foi outro momento marcante para o nosso país, para Portugal, para a vida dos portugueses, para a mentalidade até da sociedade portuguesa? Olha, deixe-me contar, e vamos falar um bocadinho de história, é a primeira vez até que vou contar aqui um conjunto de situações que eu, enfim, achei porque tu decoro durante muito tempo não revelar, mas passaram-se já uns anos suficientes. E os atores ainda estão vivos e presentes. Nós herdámos o Euro 2004, como eu na altura denunciei e disse no Parlamento, então, como Ministro, e também tive a sorte de ter uma boa equipe, o Hermínio Loureiro como bom Secretário de Estado, o António Laranjo no Euro 2004, a equipe da UEFA com o Gianni Infantino, portanto, tinha uma... Eu lembro que o próprio Tiago Cravé era chefe de gabinete do Hermínio Loureiro. Não, era assessor de imprensa. E o meu assessor de imprensa e do Hermínio. Tiago, foi aí que ele começou nas lides do desporto portanto, bem. Portanto, era um jovem assessor de imprensa já na altura muito dotado. Agora,
E o António Laranjo teve um papel fundamental, e o professor Vasco Lince também. Portanto, era uma equipe fantástica. E aproveitei o professor Vasco Lince, que tinha sido secretário de Estado do Partido Socialista e que estava no Portugal. Portanto, não fiz política. Aproveitei, quis foi dar continuidade, porque o dossiê estava no zero. O Partido Socialista herdou o dossiê no zero. O Dr. Fernando Gomes, na altura, e o Fernando Gomes, ministro, e o José Lelo passaram um dossiê no zero. Não havia. O estádio do Porto nem sequer tinha sido começado a construir, ou de Leiria ou de Faro. E o da Aveiro era um barbicacho. E o do Porto foi complicado por razões políticas, nem sequer tinha sido começar a demolir o anterior. Enfim, e foi aí que estabeleci a minha relação com o Fernando Gomes, que foi, de facto, era uma pessoa de uma competência, de uma seriedade, de palavra, e conseguimos ultrapassar as dificuldades que havia com a Câmara Municipal de então, e o Estado das Antas fez-se, e é hoje uma grande... O Dragão, aliás, fez-se, foi destruído das Antas, e hoje em dia aquele estádio é algo que acontece muito relevante. É evidente que eu, quando cheguei, achei que havia estádios a mais, aliás, eu disse isso várias vezes, até na altura tive até algumas discussões com o então presidente da Federação, o Dr. Gilberto Madeira. E tentei, com a doutora Manuela Ferreira Leite, que era então Ministra das Finanças, falar com alguns autarcas e dizer-lhe: desistam deste projeto, não façam os vossos estádios, porque isto vai ter um custo total, o que está garantido, direitos com dinheiro comunitário, nós garantimos para outras infraestruturas desportivas nos vossos concelhos. E falei, agora não interessa pessoalizarmos, falei com 2 ou 3 presidentes de Câmara de Estádios que estavam ainda numa fase muito, e até do PSD, e todos iam matando, Mas enfim, Mas naquela altura o argumento do Dr. Madil não era que o Lennart Johansson e a UEFA não concediam o euro a Portugal se não houvesse 10 estádios? Na candidatura, sim. Eu acho que houve exagero. Se tivéssemos posto 8, também tínhamos... Mas também, pronto, era uma condição... Eu lembro que o argumento era esse. Esse era o argumento formal. Mas depois de estar adquirido, se nós conseguíssemos provar que conseguimos fazer com 8, eu falei na altura com a UEFA e fiz cá vir o secretário-geral, porque a UEFA não vinha falar com o governo, eu é que tinha que falar e fui falar com eles. Eu disse: desculpe, tem que vir aqui falar comigo. Coitado, o Egner, que já faleceu, já Egner, que era um tipo fantástico, que se recusaram. Eu estou em Lisboa, o senhor tem que vir aqui ter comigo ao CCB, ao meu hotel. Mas desculpe, isto aqui, se quiser falar com o governo, é na sede do governo. E assim foi. Mas para ver qual era o estado de como as coisas vinham. Antigamente aquilo era tratado tudo com pouca formalidade. E o Wagner disse: vamos analisar. Não disse que sim, vamos analisar. Depois que foram, a coisa correu muito bem. O Wagner era um grande senhor, estabelecido com uma relação de amizade. Eu tive pena de não ter há tempos, não ter ido ao enterro dele, mas manifestamos junto à família. Era uma pessoa com quem eu fiquei depois com relações pessoais importantes. E o Larsson também, quer dizer, o Johannes Larsson, que é um tipo fantástico, era um senhor fantástico, era um grande senhor. Portanto, tudo aquilo correu. E tentei. E para que não ficasse só em palavras, a doutora Manuela Ferreira Leite e eu, vamos lá pôr isto por escrito, para a memória futura, fazer uma cartinha aqui a estes 3 presidentes de câmaras a explicar-lhes, porque se isto um dia der bota, está feito. Nós não podíamos voltar atrás, estavam assinados os contratos de programa, não tínhamos um mecanismo jurídico a não ser uma decisão bilateral. Unilateralmente já não o podíamos fazer. Fizeram os estádios, alguns estão como estão, o tempo infelizmente provou que tínhamos razão. Perguntar Leiria, Aveiro não quero. E o Algarve? Não quero agora estar aqui. Exclusão de partes. Exclusão de partes. E portanto era preciso, talvez não se justificassem todos. Cair um, pelo menos, era suficiente, ou 2, enfim. E foi o que foi, não foi possível. E porque isso era, para mim, foi o único erro do Euro 2004, foi de facto os excessos de Estados, como se prova hoje, o estado em que eles estão e o custo que eles representam, e todos os projetos que havia em redor, das cidades esportivas, das cidades, nada nasceu, foi tudo um bluff, e portanto isso tinha um custo para o orçamento de Estado que podia ter sido feito em outras infraestruturas. Mas enfim, aconteceu. O Euro 2004 foi uma grande experiência, portanto para mim foi um grande desafio. Eu não sou uma pessoa muito ligada até então ao mundo do desporto, razão porque o Dr. Durão Barroso disse: tu não estás alinhado com nenhuma das coisas. Há aqui um dossiê dificílimo de fazer, tem que ficar aqui na presença do Conselho de Ministros, porque é transversal, que é o Euro 2004, isto tem que correr bem.
Eu lembro que eu entrevistei-o em 2004 e em relação a isso disse-me que em relação ao futebol era um bocadinho um cristão novo. Exatamente, eu estava gostava de ver, não era agnóstico, não era um fã de nenhum clube, tinha as minhas simpatias, obviamente, mas não era agnóstico nessa matéria, não. E, portanto, ou seja, sempre fui da Seleção Nacional. Portanto, isso deu-me essa vantagem de conseguir fazer. E, sobretudo, era preciso coordenar com transportes, com segurança interna, com infraestruturas, tudo estava por fazer. Tudo estava por fazer. E, portanto, foi um projeto muito importante que se conseguiu. Não se esqueça que foi considerado, em 2004, o melhor Euro que a UEFA já tinha organizado até então. Isso serviu de padrão, desde o ponto de vista da organização, de infraestruturas, de acessibilidades, até a legislação sobre o benchmarking, toda ela e do merchandising, tudo isso hoje fizeram-se as leis tipo que ainda hoje funcionam. Foi, de facto, um projeto fantástico e que correu muito bem, porque os portugueses depois aderiram, tivemos uma grande... O ambiente foi fantástico. Foi um levantar, foi um dano, foi uma campanha também pensada, foi tudo bastante pensado, foi um momento de promoção de Portugal, na altura com a AICEP, que investimos a sério, na altura... já que tinha que ser feito com o Ministério com o Dr. Manuel Ferreira Leite e com o Dr. Carlos Tavares, que era o Ministro da Economia, já que estamos a gastar este dinheiro, dê-me lá verbas para a gente fazer uma campanha internacional como deve ser e, portanto, fizemos uma campanha internacional em todas as capitais onde jogávamos e, de facto, ajudou muito ao relançamento do que é hoje o turismo em Portugal. Estávamos muito longe de que este boom acontecer, mas foi uma semente que foi deixada. E a segurança ter corrido impecavelmente. Esses são os intangíveis que os detratores não consideram. Pois, é evidente, mas isso, meu caro, a gente está na vida, quando se está na vida política, tudo o que acontece de bem é o vento, tudo o que acontece de mal é o responsável político. E, portanto, eu vivo com isso bem, com essa naturalidade, o que me dita é a minha consciência e há, sobretudo, pessoas que conhecem o processo, como o Zé Manuel, que fazem uma avaliação, digamos, justa sobre o que aconteceu e quem o viveu na altura. Não houve problemas de segurança, houve 1 ou 2 casos que mas não tiveram projeção. Resolveu-se o problema do aeroporto, na altura, que era um problema complicadíssimo, porque na zona de Figueiredo fez-se um terminal ad hoc para os hooligans, para quando chegavam, entravam aqui, nos autocarros, iam aos jogos e saíam, portanto, para não haver disseminação. Tudo foi feito com as melhores práticas, com as melhores equipas. E depois teve um retorno económico importante também, do ponto de vista económico. O país a curva de crescimento foi muito positiva e 2004 foi o início de uma correção, de uma situação económica e depois, anos seguintes, a atração do turismo, toda esta matéria. E projeção do país. E a projeção do país foi muito positiva. Isso é um valor intangível, a imagem que se deu da projeção do país e também que depois permitiu que Portugal tivéssemos organizado aqui 3 finais da Champions, a nossa candidatura a 2030, que o Fernando Gomes encabeçou e liderou com a Espanha e com o Marrocos para trazermos o Mundial. Tudo isso vem de um track record muito positivo que estabelecemos em 2004. Daí eu não ter esquecido o nome de Gilberto Madail quando referi o primeiro salto, sim, é não da magnitude que conhecemos depois com Fernando Gomes, mas de qualquer forma, o primeiro sinal de modernidade e de visão. Sim, sem dúvida. Este é um processo contínuo, não é verdade? E de facto isso aconteceu e o Fernando Gomes potenciou toda a situação. Portanto, a Federação passou a fez a cidade de futebol, que é uma coisa que não existia, não é? A cidade de Portugal, em 2016, antes do Campeonato Europeu, estava feita. Uma infraestrutura única que serve de modelo a todos os continentes. A FIFA utiliza como modelo. Depois fez-se a Casa dos Atletas, que teve depois a ter uma utilização social importante quando foi da pandemia. Fez-se agora, concluiu-se a Arena de Portugal, que é uma outra infraestrutura completíssima. Tudo aquilo feito com condições únicas, com recursos próprios, sem dívida. O Dr. Fernando Gomes acaba este mandato sem dívida. Era bom que toda a gente que acaba mandatos pudesse sair sem dívidas em todas as instituições públicas ou privadas, e isso acontece. E depois foi também um momento de grande glória. O Fernando Gomes, com a liderança que teve, e com a equipe que teve, conseguimos 18 títulos, não se esqueça disso, quer dizer, o Campeonato da Europa, a Liga das Nações, o futsal 2 vezes na Europeu mais o Mundial, o Praia, em 3 mandatos, é obra.
é obra. E isso é que me orgulha ter sido testemunha desta obra, com aquela descrição do Fernando, sempre com grande descrição, com grande serenidade. Temos conseguido fazer isto. Há 30 seleções, são 50 competições permanentes. A Federação é uma grande instituição. As pessoas não têm, os portugueses não têm noção do que é a Federação. Nós estamos a falar, na altura, de 240 mil praticantes desportivos que a Federação, através das diversas estruturas distritais, locais e profissionais, desenvolve. É uma força muito importante da atividade desportiva e social do país. Podia não ser, podia ser uma coisa meramente, um bocadinho mais estática e meramente... Não, mas tem este papel e esta dimensão, que é uma dimensão transversal, é muito, muito relevante. E isso é algo que nós não podemos deixar de valorizar e ter em consideração. A FIFA passou por uma grande transformação, pelas piores razões, na sequência do FIFA Gate, que pôs no práticas de corrupção em alta escala, mas ao mesmo tempo fez emergir a figura do Gianni Infantino, que representará uma nova mentalidade. Como é que caracteriza o Infantino? Eu sei que o conhece bem. Olha, eu tenho que fazer... Que continuam a ter uma relação próxima. Muito próxima. Até eu tenho que fazer, digamos, para este disclaimer, que qualquer juízo que eu faço sobre o Infantino é um juízo que eu faço sobre alguém que quem eu sou amigo pessoal e com quem convivo com alguma regularidade. E, portanto, isso tem que ser para não haver dúvidas. O Gianni Infantino é uma pessoa de uma grande capacidade de trabalho, um jurista de grande formação, uma pessoa de uma integridade, de uma seriedade acima e à prova de bala. E só isso é que lhe permitiu, quer quando esteve na UEFA, não é? Quando esteve na UEFA, como secretário-geral, e depois quando se candidatou e conseguiu interinamente, quando foi aquele escândalo do Platini, e assumiu interinamente a presidência da UEFA e depois a seguir candidatou-se a presidente da FIFA. Como sabe, nós estivemos muito empenhados na candidatura dele, quer dizer, eu pessoalmente, e o Fernando Gomes e a estrutura toda o apoiamos de maneira muito... Na altura fomos talvez a federação que mais trabalhou, tudo aquilo foi montado, toda a estrutura da federação funcionou muito a apoiá-lo, e ainda bem, porque era preciso limpar a FIFA daquela podridão que existia. Foi um trabalho difícil, o Infantino teve muitas dificuldades, eu fui testemunha, depois tive a ocasião de participar no projeto do Campeonato Mundial de Clubes e outras aventuras a que ele me chamou para colaborar, e portanto eu senti e vejo regular, e vejo quando ele me pede, quando sou chamado, na fase inicial eu tive bastante em Zurique ali e assistia que aquilo de facto era uma estrutura que tinha que ser mudada. Ele mudou-a, limpou-a, tornou a FIFA não um bunker em Zurique. A FIFA hoje vai onde vão os campeonatos, hoje em dia já tem o headquarters em Paris, tem em Paris um headquarters, um segundo headquarters, agora está em Miami para preparar o Mundial e, portanto, é lá que está a estrutura. Teve antes em Doha, onde está o Doha, e há de vir para Portugal, Espanha e Marrocos. Eu espero que uma parte em Portugal, outra parte em Espanha, alguma em Marrocos, com certeza. Mas, enfim, vou tentar que para Portugal venha, ele se sensibilize, até porque ele fala português fluentemente e viveu cá e trabalhamos aqui bastante. E, portanto, essa mudança que houve, essa transparência, eu acho que o problema é que deixou de ser um conjunto de pessoas à porta fechada que tomavam decisões. Os processos são democráticos. As decisões dos mundiais são candidaturas transparentes, são votadas em plenário, não é de braço no ar, é de voto secreto. E, portanto, a transparência, o accountability, toda a parte de contas, toda aquela transparência do que é, o que é que se está a fazer, o que é que não se faz, as ajudas que tudo isso acabou, tudo isso acabou como do sistema antigo. E, portanto... Eu acho que os americanos, quando perderam a candidatura para o Qatar, zangaram-se e meteram o FBI e meteram as finanças em campo e resolveram a questão. Há muitas interpretações. Não participei, não fui ator. Alguma coisa... Olha, o que tenha acontecido, por que razão aconteceu, ainda bem que aconteceu. Porque a podridão que Blatter e aquela camarilha toda estava a levar a FIFA ia acabar mal.
mas sentia-se que ia acabar mal. Quer dizer, aquilo era impensável. O Blatter considerava-se um chefe, exigia ser tratado como chefe de Estado. Era uma coisa, tudo aquilo era uma... E depois aquilo tudo, toda aquela entourage, o facto da filha com os direitos, tudo aquilo. Hoje em dia é um processo concorrencial. Hoje é um processo concorrencial. Ganham uns, perdem outros, não há empresas cruzadas. Quer dizer, tudo isso é muito importante e foi muito importante. Aliás, vê-se pela UEFA, a UEFA teve sempre um sistema mais transparente e nunca houve escândalos deste nível de direitos televisivos, nada disso aconteceu na UEFA. Portanto, ou seja, o futebol também tem as suas virtudes. O que é preciso que as pessoas que não têm essas condições de dar essas virtudes ao futebol sejam afastadas. E é isso que tem que acontecer. Foi isso que aconteceu na FIFA e que tem acontecido também noutras instituições. A coorganização do Mundial de 2030 fica intimamente ligada a Fernando Gomes, isso não há dúvidas. Haverá um caderno de encargos que Portugal vai ter de cumprir. Estaremos preparados do ponto de vista hoteleiro, do ponto de vista rodoviário, ferroviário e aeroportuário? Vamos ver. Fernando Gomes foi buscar para ajudar na preparação disto alguém que teve uma experiência única na preparação do Euro 2004, que foi o engenheiro António Larejo. E isso é um selo de garantia. Até para a FIFA, porque o Infantino trabalhou muito com o Larejo e conhecem-se bem e sabem bem a qualidade que ele tem. E a descrição? E a descrição, completamente. Mas a descrição tem sido uma política de todos. Reparem, é a primeira entrevista que dou em 12 anos, desde que estou na Federação, porque eu vejo isto como um serviço público, não vejo isto como um serviço de promoção. Faço-o porque, enfim, para amizade, um amigo de este desafio, acho que na hora da saída pode-se falar, e Fernando Gomes é uma pessoa também particularmente discreta e, portanto, a gente via os resultados e o que importa é que os portugueses se sintam bem. Aquilo não é para o exercício do ego e da promoção pessoal. E quem o quis fazer também, se deu-se lá mal e saiu. E, portanto, não há espaço para promoções pessoais, a instituição é que conta. E, portanto, é óbvio que os cadernos de encargos não é... Nós temos infraestruturas, os estádios estão feitos, vai ter que ser feita alguma modernização aqui e ali, portanto, isso seguramente vai ser feito, vai ter que ser feito, até é bom, porque até alguns estádios já têm alguns sinais de cansaço e precisam de se modernizar e vai ser feito devidamente. Depois, das infraestruturas de acesso, estão feitas, não há necessidade. Do ponto de vista hoteleiro, Portugal tem sabido responder, não é? Temos déficit na parte ferroviária. Sim, temos déficit na parte ferroviária, mas vamos ver, só vai haver jogos entre dois estádios em Lisboa e um estádio no Porto. E, portanto, o que tiver no Porto vão-se lá basear e o comboio para o Porto não é tão rápido como a gente gostaria que fosse, mas também funciona. Não há falta de comboio para o Porto. E também há a rodovia. E, portanto, vamos ver como é que vão ser arrumadas as equipes que vêm cá jogar e vai-se criar para dar alguma estabilidade. Eu acho que do ponto de vista hoteleiro a coisa vai-se responder. Do ponto de vista aeronáutico, eu não queria muito entrar em detalhes. É uma preocupação que a Federação tem manifestado ao Governo, é uma manifestação que o Governo e a gestora aeroportuária estão atentos. Terão que ser criados mecanismos e ser criadas soluções que tenham em consideração esta realidade e o que é que vai haver de tráfego. Depende muito de saber quais são quem é que vem jogar, qual é o tipo de... São muitas seleções. Está bem, são seleções, com certeza são que muitas. Sim, são. Vamos ver, mas está balizado, não é? E, portanto, vamos ver quais são, a origem, qual é o tipo de tráfego que vem e como é que vai funcionar, como é que os charters e a procura, depende dos países, já passou uma coisa muito... Depende qual é o enquadramento, isso ainda não está definido. Mas quando se souber, vai-se trabalhar nesse sentido para encontrar soluções, porque a infraestrutura atual, nomeadamente, a do Porto responde bem. O Porto não tem, o aeroporto tem uma capacidade enorme e não tem qualquer problema. Tendo hoje escutada como está e não tendo havido uma solução, que aliás era a solução de Montijo, estava um bocado pensada na altura, com o ministro Pedro Nuno Santos, foi pensada já para encontrar uma resposta ao euro
em 2030, não havendo essa infraestrutura, vamos ter que trabalhar e vamos encontrar. Não vai haver problemas nessa matéria e vamos encontrar soluções. É uma desvantagem logística, mas não é insuperável. Não é insuperável, não. Vamos encontrar, há boa vontade da parte do Governo, há boa vontade da parte da infraestrutura aeroportuária, vamos encontrar soluções, poderão não ser as ideais, mas são as possíveis, mas vai haver soluções. Não vai haver falta, não vai haver gente a queixar-se de não poder vir a Portugal para ver jogos. Já agora vou aproveitar que a sua presença é Presidente da ANA, e isto sem que se reporte diretamente ao desporto. Como é que é possível que tantas décadas de discussão sobre o novo aeroporto, coisa que foi pior do que o Alqueva ou as obras de Santa Ingrácia? Está resolvido. Eu não vou falar hoje nessa qualidade, não quero misturar responsabilidades. Está resolvido, estamos a trabalhar para fazer uma nova infraestrutura, está fora da discussão, o que importa é que está decidida uma solução e é um caminho, estamos a trabalhar nisso para encontrar soluções. Surpreendeu a decisão de Fernando Gomes de sendo vice-presidente da FIFA, a concorrer à presidência do Comitê Olímpico? Não me surpreendeu e até se quer que lhe diga, até o incentivei, tanto quanto era possível, porque eu acho que o Fernando Gomes é uma pessoa... Na história do futebol e da Federação, é ímpar o sucesso e o que ele atingiu como Presidente da Federação. Não há na história da Federação ninguém que tenha feito aquilo, o legado, e que deixe a história, e que deixe o passado que o Fernando Gomes deixou. Do ponto de vista desportivo, do ponto de vista organizacional e do ponto de vista financeiro. São três pilares muito importantes. E isto é único na história. E eu acho que uma pessoa, Portugal, não pode desperdiçar uma pessoa com as qualidades, com as competências, com o know-how, com a rede de contactos internacionais que o Fernando Gomes tem. Eu acho que era um desperdício para Portugal o Fernando Gomes agora, simplesmente por uma questão egoística, se ficar apenas na FIFA, num membro do Conselho da FIFA, a trabalhar, e seguramente muito útil para a FIFA, mas e o país perdia. Eu acho que Portugal não pode perder. E depois há uma tentativa de politizar o Comitê Olímpico, partidarizar, e o Fernando Gomes é a garantia de que não há partidarização no Comitê Olímpico. Portanto, não há qualquer tentativa de fazer aqui um takeover político sobre o Comitê. Acho que o Comitê Olímpico tem que estar fora da política, como a Federação esteve fora da política. Não? E, portanto, acho que o Fernando Gomes seria um desperdício para Portugal não aproveitar um homem com as qualidades, a competência, o know-how, a rede internacional de contactos, e até porque o Comitê Olímpico está numa situação um bocadinho não muito do ponto de vista de patrocínios e do ponto de vista daquele que já foi, numa certa, digamos, situação de alguma... que não é o seu momento mais famoso, e tenho a certeza que tem que ser alguém com um grande conhecimento e que consegue bater nas portas e encontrar os parceiros necessários que possa dar outra vez a vitalidade que estava a ser feita por outro presidente, que infelizmente já não está connosco, e que deu ali uma curva grande de revitalização, mas que, enfim, ficou interrompida e tem que ser continuada. E isso só pode ser feito. O Fernando Gomes é o único que pode assegurar isso. Ao longo da sua carreira política e profissional, que começou muito, muito jovem, já se cruzou com muita gente competente, seguramente, outros nem tanto também, eu diria. Em que patamar é que coloca o Fernando Gomes nesse ranking? O Fernando Gomes, como lhe disse, é das pessoas de uma competência, de uma lealdade e de uma verticalidade de caráter que poucas pessoas se encontram. Olha que eu estou com ele há 15 anos. 15 anos. Há sempre atritos institucionais. Não tivemos um atrito. Há sempre. O Presidente da Federação terá outros atritos e terá atritos seguramente com pessoas, mas do ponto de vista é irrepreensível a decisão. E, portanto, Fernando Gomes, e depois há uma coisa que eu percebo no Fernando Gomes, que para mim é um fator fundamental e eu conheci, é a seriedade. Fernando Gomes é uma pessoa, e neste mundo, particularmente o aspecto da seriedade, sempre foi isso que me levou a aceitar o desafio de ir para a Liga com ele,
porque ele dava-me essas garantias, além da competência, da verticalidade, e é uma pessoa transparente. O Fernando Gomes não é uma pessoa... A gente sabe o que ele diz, o que tem a dizer, e depois pensa muito bem. Quer dizer, o Fernando Gomes, eu assisti a algumas reuniões de reflexão com as equipes e soube-se rodeado de gente boa, e tinha uma boa equipe, porque estas coisas não é um homem só, é um líder essencialmente, mas, de facto, o Fernando Gomes definiu o que é que queria. Definiu o que é que queria. Ele sabia que o caminho era por ali, que havia que fazer aquilo, que havia que apostar naquele momento para obter aquele resultado. E se definiu. E depois teve quem executou bem, teve bons executores, com certeza. Teve uma boa equipa. E eu saber que uma pessoa que pensa, o Fernando Gomes nunca pensa no que é que vai ser no próximo campeonato. O Fernando Gomes o que é que vamos fazer daqui a 5 anos. O que é que temos que construir daqui a 10 anos? Como é que isto vai ficar? Quer dizer, ele deixou as coisas preparadas e quem vier terá seguramente uma tarefa facilitada e que seguramente continuará este trabalho e até reforçará e continuará. Não tenho qualquer dúvida, qualquer dos candidatos atuais, para mim, dão-me garantias suficientes de que o trabalho feito será continuado. Mas é essa visão estratégica, com uma descrição total. Fernando Gomes, assim, uma descrição e pôr a instituição antes da pessoa. Porque depois muitas pessoas, muitas vezes, metem-se a si próprios em frente da instituição. O Fernando Gomes teve os lugares mais destacados na UEFA. Teve à frente da sociedade que gera Champions. Nunca se pôs em bicos dos pés. Pôs sempre as instituições, o resultado, o trabalho. É uma pessoa metódica e uma pessoa que gera confiança. Portanto, todos os que trabalhámos com ele sabíamos que ele não nos ia tirar o tapete. Discordámos. Sim, discordámos bastante. Discordámos, temos nossas discordâncias. Eu sou muito frontal, como você sabe, e até tenho falado não ter um feitio muito simples, um bom feitio. Mas discordámos sempre, eu disse com a minha frontalidade, e ele também respondeu com frontalidade, e conseguimos sempre ultrapassar as nossas as divergências. Não diria de funcionais, mas mais às vezes até algumas dúvidas estratégicas, e tivemos sempre, e isso é fundamental na liderança de uma equipe que ele foi capaz de fazer. E eu acho que era isso que o Comitê Olímpico precisava. O que é que representa o futebol para o povo português? Eu não vou entrar no clichê de ser uma religião, mas o que é que representa, qual é a importância que tem para o povo português o futebol, nomeadamente a Seleção Nacional? O futebol é muito mais do que um jogo. O futebol é muito mais do que um jogo. O futebol temos que ver isto, há diversos pilares que estão hoje em dia na base daquilo que é hoje o futebol, tal como hoje é visto, à data de hoje. O futebol é uma realidade económica. É uma realidade económica. O futebol tem uma dimensão social. E o futebol é uma realidade esportiva. São 3 pilares que assentam hoje em dia. É preciso que a realidade económica não se sobreponha à realidade social e que a realidade social não seja esmagada pela realidade esportiva. Ou seja, estes 3 pilares têm que funcionar com algum check and balance. Tem que haver equilíbrio entre estes 3 pilares. Não pode haver sucesso desportivo se não houver sucesso económico, as coisas andam a par e passo, e o papel social é fundamental. Repare, o futebol tem hoje uma dimensão. Nós temos hoje na Federação 239 mil jovens que estão a praticar por todo o país. Ou seja, o futebol é um fator de congregação social, é um fator de convívio, é um fator de atividade até para pessoas das diversas idades. E depois tem o clubismo, o futebol clubístico, com certeza, com os seus problemas, até com alguma violência desnecessária, com alguns atritos completamente gratuitos, mas enfim, é o que vemos por este mundo. E depois temos uma dimensão social, porque é um momento muito de família, é um momento de convívio. Todos nós gostamos de ver futebol com os nossos amigos, com a nossa família, e quando é a Seleção Nacional, muito mais. A Seleção Nacional é um momento, o futebol traz um sentimento de orgulho nacional. As pessoas esquecem os clubes, estamos todos unidos. A Seleção Nacional tem essa característica de conseguir trazer e dar
uma união entre pessoas que são de clubes diferentes, classes sociais diferentes, religiões diferentes, idades diferentes, culturas diferentes, mas estamos todos unidos e orgulhosos e a lutar e a puxar e a vibrar para a seleção. E isso, de facto, é uma coisa única. E eu acho que o Euro 2004 já existia anteriormente, obviamente, mas o Euro 2004 cimentou, impulsionou e trouxe isto. E depois a coroação no campo, quando ganhámos o campeonato em França. Houve uma grande vantagem que foi a Lei Bosman. O que é que fez a Lei Bosman? Levou-nos os melhores jogadores para o estrangeiro e retirou a clubite em grande parte, que era um mal que até que afetava a seleção. Sim, uma das coisas que nós trabalhámos bastante no relatório do European Sport Review foi a questão das transferências e aquele princípio que havia, que era injusto, tinha dos 5 e 6, não sei se está recordado, 5 e portanto tivemos que depois a jurisprudência do Tribunal Europeu veio pôr em causa e depois criamos, digamos, um mecanismo hoje em dia das transferências que está muito mais, digamos, transparente e muito mais, digamos, eficaz na medida de poder criar aqui alguma estabilidade e não criar aqui situações completamente desconexas com as realidades locais. E de facto isso foi um dos aspectos importantes na legislação que foi feita e que me orgulho de ter contribuído. Porque na altura, como está recordado, daí quando o governo inglês me chamou, na altura o ministro do Desporto inglês me chamou, disse-me: vamos alargar isto a 27 países. Vem um conjunto de países do Bálticos e outros que não têm, do centro da Europa, que não têm legislação sobre esta matéria de desporto, que não têm legislação no doping, não têm legislação no sistema das transferências, não têm legislação na violência do desporto. Vamos criar aqui um framework geral, e então criou-se essa estrutura que dependia do Conselho Europeu, que era o European Sport Review, que eu presidia e que depois a presidência sueca manteve e a consequente também, e portanto fizemos esse livro, esse European Sport Review, que hoje em dia tenho muito orgulho de ser uma das bases quando se estuda o modelo europeu do desporto, é, digamos, a doutrina que está lá plasmada. E porque tive colaboradores das melhores universidades, de facto os ingleses deram as melhores condições para ter os melhores especialistas, dos quais o Infantino, a trabalhar comigo, e portanto isso era fundamental. Isso foi feito. E portanto eu acho que essa dimensão hoje em dia do desporto, do futebol, é muito importante. E também vimos outros desportos, vimos no rugby, também vimos agora no handball. Quer dizer, as seleções nacionais têm a atração da união. É um catalisador. E isso é fundamental. É fundamental. E isso tem-se conseguido com sucesso e sem violência. Porque eu acho que quando o desporto vira na violência, vira violento, e que há estas coisas que nós temos assistido, das claques aqui e ali, é de facto muito desagradável, e isso desvirtua aquilo que é a base da razão de ser do desporto como o futebol, que é um gentleman sport. Eu tive aqui como convidados recentemente, primeiro o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, que tem a tutela do desporto, e depois Luís Montenegro, Primeiro-Ministro. Primeiro o Ministro que tem a tutela do desporto, depois o chefe do Governo, confirmaram que estávamos perante uma alteração de paradigma face à prática desportiva que, a partir de agora, deixava de ser vista como uma despesa e passava a ser vista como um investimento. O que é que lhe parece? Não, eu acho que isso é o caminho certo. É o caminho certo na medida em que já vinha, aliás, um caminho que já vinha de trás, porque, repare, nós temos um país que não tinha grande atividade desportiva, não tinha dotado de infraestruturas. Vamos voltar aos anos 90, não é? Porque vamos voltar ao professor Cavaco Silva, que criou, através, digamos, do secretário de Estado hoje ministro Castro Almeida, e na altura secretário de Estado do Desporto, e que estava no Ministério da Educação, que foram criadas, aproveitados os primeiros dinheiros europeus para criar um conjunto de infraestruturas desportivas, desde a aldeia mais recôndita do interior à cidade do litoral, ou seja, os ginásios esportivos, as piscinas, as infraestruturas, e essa rede de infraestruturas foi feita.
foi feito e as autarquias souberam aumentar, e manter e outras até aumentar. Depois tivemos uma época em que o desporto continua a ser visto também como algo, pronto, os governos não tiveram muita dotação para a política desportiva e que deixaram o desporto correr por si e não era visto como, até porque do ponto de vista da saúde pública, quanto mais investirmos no desporto e as pessoas mais atividades desportivas fizerem, menos vão ter um custo no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isso é divergir um custo do Serviço Nacional de Saúde. E essa política tem sido conseguida e, de facto, é uma das traves mestras da política que Luís Montenegro apresentou na sua política, no seu programa de governo, e que o Pedro Duarte, com a competência que lhe conhecemos, e o Pedro Dias, no Secretário de Estado, estão a conseguir levar a cabo. E essa é a tendência. Essa é a tendência. Aliás, é uma tendência europeia que tem acontecido. Porque o desporto é uma forma de atividade social e que cria melhores condições para a saúde das pessoas. E quanto mais saudáveis as pessoas forem, menos custos têm para o sistema de saúde. Melhor rendimento têm na educação, melhor menos gastos têm nos sistemas prisionais e nos sistemas de justiça. Porque os jovens não fazem, mas tem que ser feito. E acho que ainda há muito a fazer. Estamos num princípio. Acho que ao longo do país tem que ser. E, sobretudo, há uma coisa que ainda não está bem feita, que ainda não está de todo feita, que é, nas áreas metropolitanas das cidades, criar aquelas atração para a atividade desportiva dos mais jovens, da camada, esta nova imigração não tem acesso a essa atividade. E é preciso criar condições para que eles também possam participar. Há uns projetos pilotos em algumas freguesias, mas as coisas têm que ser feitas, porque o desporto é integração, o desporto é saúde, o desporto é alegria. E isso tem que ser feito. E no desporto não há classes sociais, não há etnias, as pessoas, e isso tem que ser feito. É meritocracia pura. Tem que ser feito. E isso é um investimento, lá está, é um investimento que tem que ser feito, não é uma despesa, é um investimento que tem que ser feito. Quer dizer, vai demorar tempo, mas mudou-se o paradigma. E esse é verdade. Você veja a cidade do futebol. Os campos, centenas, milhares de jovens que praticam desporto ali, milhares. O Jamor tem que ser, quer dizer, devia estar aproveitado de uma forma. Eu, quando fui ministro, quando tive esta tutela, tinha um projeto de desenvolvimento do Jamor que ficou um bocadinho aquém, depois vieram estes governos, ninguém fez nada. Quer dizer, era um investimento, era caro, mas o Jamor seria hoje uma coisa fantástica na altura. Não conseguiu, as coisas não são feitas, não acontecem, mas tenho a certeza que alguma coisa vai ser feita. E hoje em dia há novos desportos, veja o sucesso dos jovens no pádel, na conjunto de atividades, mas temos que continuar a criar os mecanismos. O poder autárquico não se pode demitir de ter um papel importante na dinamização, e o autárquico vai desde a Câmara às juntas de freguesia. As juntas de freguesia, com a sua proximidade, são um fator essencial desta congregação social. Chega ao fim o seu percurso na Federação Portuguesa de Futebol. Quais é que são os seus planos desportivos para o futuro? Olha, eu chego ao fim, dia 14 com a eleição, fico muito contente que tenha corrido com grande elevação, com grande transparência, sem atritos, sem conflitos, que os candidatos tenham tido tempo suficiente para fazerem a sua campanha e não tenham tido necessidade de perder um minuto com o processo eleitoral. E o meu objetivo é concluir este ciclo contente, com alegria, e continuar, digamos, atento e a ver o que se vai passar, e seguramente quero estar aqui muito observador do que se vai passar em 2030. Dr. José Luís Arnaud, foi um prazer. Parabéns pelo seu serviço à Federação nestes últimos anos, à Liga também, ao desporto através da ação política. E espero poder revê-lo e continuar a falar de desporto consigo em momentos posteriores. Nós ficamos por aqui com esta entrevista, voltaremos com outro convidado. Muito obrigado, Bill.